Meus irmãos, quero começar contando uma história de irmão. Aproveitar que Dedé e Mariane estão ali dentro e eles não vão ouvir direito. Dedé casou recentemente, para quem não sabe, Dedé é meu irmão. Se você não sabe dessa informação. E aí, eles viajaram de lua de mel, saíram. E aí, um bom tempo depois, alguém veio me perguntar. Eu não me lembro quem foi, mas alguém veio me perguntar: seu irmão já viajou de lua de mel, já chegou e tal, como é que ele está, onde é que ele está? Eu falei: rapaz, eu não sei. E aí a pessoa ficou surpresa. Como assim você não sabe do seu irmão? E aí a frase que a gente vai ler hoje foi a mesma que eu falei. Eu falei: meu irmão, o que eu tenho com meu irmão? Ele agora é problema de Mariene. Não é problema meu irmão. Quem tem que dar conta dele é Mariene, não sou eu não. Então eu não sei onde ele está, eu não sei. Não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes alguém vê uma pessoa com você e ela associa que você tem algum tipo de responsabilidade com ela, que você sabe alguma coisa dela, e aí mesmo que seja alguém só que ela te viu uma vez junto, mas ela vai sempre perguntar: cadê fulano, cadê fulano? E muitas vezes a gente não sabe, porque fulano não está sob a nossa responsabilidade. E esse é o texto que nós vamos pegar para ler hoje, para falar sobre responsabilidade, sobre saber onde está o nosso irmão, que é a pergunta que Deus fez para Caim. Eu vou te apresentar um texto, está lá em Gênesis capítulo 4, a gente vai ler só o verso 9, mas eu já vou te apresentar o contexto. A gente tem lá, Caim e Abel, são filhos de Adão e Eva. E eles eram irmãos, se relacionam, Abel era o mais novo. E acontece que Caim trabalhava lavrando, né? Trabalhava como agricultor. E Abel trabalhava com rebanho ali. E aí eles vão fazer uma oferta a Deus. Então Caim traz alguma coisa daquilo que ele estava fazendo. Ele traz, a Bíblia vai dizer que ele traz um fruto da sua plantação. Não era algo extraordinário, mas também não era uma coisa que era ruim, era só uma parte dela. Era simples. Mas Abel, ele prepara algo muito especial. Ele pega a primícia daquilo que tinha. O que significa isso? Ele pega a primeira parte aqui do novilho novo, ele pega a parte mais gorda. Para quem entende de churrasco, sabe que a graça da picanha é aquela borda de gordura, é aquilo que faz a carne ficar mais gostosa e macia. Então a galera concordando aí, a gente até com água na boca, né? Se você for olhar a carne mais cara do mundo, o Wagyu, que é uma linhagem de boi japonesa, ela é uma carne que por toda ela passa gordura. Então Abel se preocupa em oferecer essa parte, que não era gordura, mas era a melhor parte da carne, e era a melhor parte dos primeiros novilhos que ele tinha ali. Essa é a diferença do que ele apresenta para o que Caim apresenta. Entende? Caim apresenta alguma coisa para Deus também, mas o que ele apresenta é só uma parte daquilo que ele entrega. O que acontece? Daquilo que ele plantou. O que acontece? Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E aí Caim fica visivelmente chateado na hora, fica bravo, e Deus sabe, Deus conversa com ele. Deus fala: por que você ficou bravo? É simples, você não quer fazer, você quer ficar feliz? Então você quer que eu aceite? Você oferece o que é bom, é simples. Você não precisa fazer nada demais, oferece o que é bom, não oferece qualquer coisa. E ele fala: e você toma cuidado, porque o pecado está batendo a porta. E aí o verso seguinte já conta o primeiro homicídio narrado, que é Caim. Primeiro caso de família da história. Caim vai lá, chama Abel para um campo e ele assassina Abel lá. E aí termina de assassinar. Gênesis 4:9 é o texto que a gente vai ler aí agora. Ou está na sua Bíblia ou está aqui. Na minha versão está assim, ó. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: eu não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Talvez na sua tradução está escrito: eu sou o guarda do meu irmão? Eu que tenho que proteger o meu irmão de alguma coisa? Primeiro, meu irmão, eu quero começar mostrando para vocês uma frase que eu aprendi nesse feriado. Estava pregando numa outra igreja, e lá numa conversa com minha irmã, a esposa do ministro de música, Vanessa, e ela disse essa frase que eu achei que tinha tudo a ver com isso que a gente ia falar. A frase é assim, acho que eu coloquei aí, Mari: a sua excelência, ela honra a Deus, ela abençoa pessoas, mas ela mostra a negligência de outros. Quando você faz algo, para ilustrar isso, vamos voltar para a época de escola. Você está na escola, é segunda-feira, e aí tinha um exercício no final de semana. Você botou o pé na sala de aula, o que acontece?
Todo mundo chega para você, você fez o exercício, você fez a atividade, você fez, e aí você e 99% da turma não fez. Mas um camarada fez. E aí chega no final da aula, esse rapazinho chega e fala: professor, você não vai corrigir nem dar nota no exercício, não? O que acontece com a gente, meu irmão? Todo mundo quer matar ele, né? Todo mundo quer pegar aquele cara e aí sempre tem uma reação: não fala isso, cara. Porque a gente podia lembrar disso semana que vem. Que o fato dele ser excelente mostra que existe alguém que não faz aquilo da maneira correta, ou não faz aquilo que é melhor. Então, quando você é excelente em alguma coisa, sempre é possível que você demonstre a fraqueza ou a falta de vontade ou a negligência de alguém em fazer outra coisa. Isso é algo que é comum. E por que eu estou te falando isso? Não é para te desestimular a ser excelente. A Bíblia traz vários textos aqui, Tito 2, Colossenses 3, 1 Coríntios 15, 58, 2 Coríntios 8, e um monte de texto que vai dizer que você deve fazer as suas coisas com excelência. Você tem que oferecer o melhor para Deus. O nosso padrão é Abel. Sempre nós precisamos oferecer o melhor para Deus. Só que quando você oferece o melhor, você tem que estar preparado, porque pessoas que são preguiçosas vão te criticar. Vai acontecer, é muito comum. O rapaz canta bem, o cara prega bem, o cara fala bem na igreja, ou ele faz algum serviço excelente, ou ele é fera com as crianças, ou é aquela pessoa, cara, que lida muito bem, que recebe muito bem com as pessoas. O que as pessoas vão falar dela? Mas é muito saidinha, mas quer aparecer, mas precisava de fazer essa entonação, precisava de fazer desse jeito, precisava de falar isso no culto, se o pastor já vai falar. Sempre alguém vai apontar o dedo porque você foi excelente. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o nosso olhar, nossa percepção, não deveria ser: ele fez melhor do que eu, mas deveria fazer: dá para eu fazer melhor, cara. Dá para eu entregar algo diferente para Deus. Dá para eu entregar algo que eu talvez nunca tinha visto, mas agora eu sei, eu posso tirar uma ideia de um lugar. Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele é diretor de uma escola, e ele estava falando isso, que ele fica fuçando o Instagram, e é um diretor de escola pública, tá? E ele fica fuçando o Instagram de outras escolas para saber o que eles estão fazendo. E aí, quando ele vê uma coisa legal que ele não tem, ele procura o diretor: o que você está fazendo? Como é que você fez isso? E como é que você ganha essa coisa? Cara, a escola dele é um dos modelos aqui de Vila Velha. Então, a gente precisa estar preparado para entregar uma coisa melhor para Deus, porque a excelência, ela agrada a Deus. Mas a gente tem que estar preparado que, para ser excelente, a gente pode machucar alguém. Esse é o primeiro ponto que a gente sabe e entende nessa história aqui de Caim e Abel. Mas o outro ponto, que é o ponto principal que eu quero trazer para a gente hoje, é: qual é a nossa resposta se Jesus chegasse para a gente e perguntasse: onde está o seu irmão? Que tipo de resposta você daria? Pensa que Deus vai ter um nome para você hoje. Deus vai chegar e vai falar do nome. Deixa eu ver alguém que não está aqui hoje. Vou falar, mas aí vocês vão saber rápido, né? Imagine que Deus chegue para você hoje: meu irmão, onde é que está a Helenice? Como que você responderia a Deus hoje? Que tipo de responsabilidade tem você? Eu quero primeiro dizer que eu não estou tentando aqui te enganar, mostrando a figura de um irmão de sangue para ilustrar a história e dizer que a gente tem alguma responsabilidade com irmãos que não são de sangue, são de igreja. Eu não estou tentando te enganar, porque não sou eu que faço essa analogia. Se você pegar lá em 1 Pedro, e a gente já falou sobre isso, meu irmão, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, Pedro faz um mandamento e diz: vocês precisam amar os outros como irmãos, estabelecendo uma conexão de sangue. Pode não ser o sangue que veio do seu pai e da sua mãe, mas é um sangue que nos une. O sangue de Jesus, quando ele é derramado, ele também entrega para a gente, não só a gente para Deus, mas ele nos entrega uns aos outros. E agora eu te chamo de irmão por um laço de sangue. O que isso significa, Dudu?
Significa, meu irmão, que você pode fazer o que for da sua vida. Você pode estar em outro lugar, você pode estar... Você pode não ter brigado comigo. Você pode ter me machucado, me magoado, ter me batido, ter me dado um soco na cara. Não tem nada e absolutamente nada do que eu faça que vai me separar de você. Eu sempre estarei ligado a você por o mesmo sangue. Pra você ter ideia disso, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma responsabilidade, tanto com nossos descendentes, se você tiver filhos, isso é muito fácil. Se você não botar seu filho na escola, você está incorrendo um crime. Mas os nossos ascendentes, os nossos diretos também nós temos. Se, por exemplo, você pode renegar o seu pai, irmão. Você pode não ter tido uma história, pode não conhecê-lo, mas se em algum momento o seu pai se tornar um incapaz perante a lei e não puder responder pelas próprias ações, você precisa cuidar dele, senão você comete o crime de abandono e de incapaz. Código Penal brasileiro, eu estou dizendo isso. Nós temos responsabilidade de sangue ligados por toda a vida. Dodô, mas ele não tem uma herança para me dar, ele nunca me deu carinho, nunca me deu amor, nunca me deu atenção, eu não conheço meu pai, eu nunca vi ele, eu não sei de onde ele é. Meu irmão, se você souber que seu pai está incapaz, você precisa fazer isso. O juiz não vai olhar para a sua história e falar que história triste que você tem, ele vai te condenar, porque o sangue de vocês une você, a sua família, para sempre. O mesmo acontece com a igreja. É por isso que Pedro faz essa analogia. Amados, amem uns aos outros como irmãos. Não tem nada que possa separar esse amor, não tem nada que possa fazer diferente, não tem nada que ele possa fazer que vai romper esse laço. Até porque o sangue de Jesus é um sangue muito poderoso. Então não tem absolutamente nada mesmo que você faça isso. Então uma brincadeirinha boba que a gente faz isso, né? Quando a gente lê Romanos, a gente está vendo lá que Deus, a música que a gente canta sempre nada vai me separar do amor de Cristo, não tem principado, potestade, altura, profundidade, nada. Mas eu cresci na igreja cantando essa musiquinha e cumprimentando o irmão. Era sempre assim, a gente nada, quem nos separará do amor de Cristo, a gente sempre cumprimentava, cumprimenta seu irmão. É uma música que na verdade é um texto que é feito para falar do nosso amor com Cristo. Mas é claro que ele ilustra um amor uns com os outros. Porque não tem nada que a gente possa fazer que separe a gente desse laço. E aí, dito isso, a gente precisa entender que essa frase de Caim, ela é falada cheia de culpa. Porque Caim sabia exatamente onde estava Abel. Caim sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele talvez, não sei, ele não mentiu para Deus, mas ele se exime de uma responsabilidade, que era dele. Ele falou, o senhor me colocou de guarda do meu irmão? Eu que tenho que dar conta dele? Eu que tenho que fazer alguma coisa por ele? No sentido de, essa responsabilidade de responder isso, Deus, não é minha. Talvez, e muito provavelmente, ele sabia que Deus sabia o que tinha acontecido. Então ele fala isso para tirar a responsabilidade que ele tinha de poder, de ter esse laço com o irmão dele. Ele fala isso com culpa porque ele sabia que não podia, meu irmão, dizer para Deus, olha, eu não fiz nada, eu não sei onde meu irmão está. Você sabe onde seu irmão está. Tanto que Deus em seguida fala, a terra está clamando o sangue dele. Aí eu já sei o que aconteceu. O que ele faz é afastar dele a responsabilidade que ele tem sobre o seu irmão. Esse é um dos pontos chaves desse texto para a gente compreender o nosso relacionamento. Por quê? Porque existe uma ideia que a gente criou como igreja, eu não sei as outras, mas especialmente a igreja agora do século 21, de que a gente terceiriza trabalhos na igreja. Então eu pego, por exemplo, e eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu tenho muito carinho pelas nossas agências missionárias, Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais, tá? O trabalho que eles fazem é excelente. Mas o que a gente faz? A gente faz uma campanha de missões, a gente vai lá e faz uma feira missionária, a gente levanta um monte de recurso. E a gente envia esse recurso para essas agências missionárias, porque eles estão espalhados pelo mundo fazendo missões. Só que a gente faz, sabe o quê? A gente fala, fizemos missões, a nossa igreja faz missões. A gente fala de Jesus para as pessoas.
a gente terceiriza a nossa missão, cara. Isso é muito sério. A gente tem esse costume. Pais chegam e acham que levar o filho para a igreja vai cuidar da espiritualidade dele. Quantas vezes, meu irmão, eu já ouvi: Dodô, você precisa salvar o meu filho. Cara, quem sou eu para salvar você, meu irmão? Quem sou eu? O máximo que eu posso fazer é orar, ou me achegar, ou convidá-lo para estar aqui. Mas eu, na realidade, não tenho responsabilidade espiritual que você pode dar para o seu filho. Mas a gente terceiriza para a escola a educação, a gente terceiriza a espiritualidade para a igreja, e a gente vai vivendo assim, ó. E aí dentro da igreja a gente terceiriza a missão para as nossas agências missionárias, a gente terceiriza o cuidado dos outros para o pastor. A gente não entende que existe uma responsabilidade em fazer parte de uma comunidade. Pega aquele exemplo, meu irmão, eu preguei essa semana sobre aquela passagem onde as pessoas descem um paralítico na frente de Jesus. Tinham ali 3 personagens principais. Você tinha ali, aliás, você tinha 4, né? Que um era a multidão, que nem conta direito, não faz nada na história. A turma fica, que legal que está acontecendo. Mas aí você tem ali o paralítico, alguém que precisa alcançar Jesus, alguém que precisa do amor dele, alguém que precisava ser curado, não era da sua paralisia, mas do pecado. Tanto que quando ele encontra Jesus, Jesus fala o quê? Seus pecados estão perdoados. Todo mundo fica, ué, mas ele veio aqui para você curar do pecado dele. Não, porque Jesus não veio para operar milagre. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, essa era a função dele. E aí, você tem uma galera lá, que são os fariseus e mestres da lei, fala: nossa, quem é esse cara para falar em nome de Deus e perdoar pecados? Uma galera que é cheia de teologia, entende pra caramba de Bíblia, meu irmão, tem 30, 40 anos de crente, mas que a teologia deles não chora com a viúva, cara. A teologia deles não sorri com a alegria do outro. A teologia deles e a sabedoria deles não alcança e não entrega pão para quem está com fome, meu irmão. Se a gente estuda, a gente vem para EBD, a gente aprende de Deus, e tudo aquilo que a gente aprende não é revertido em amor, esquece, é sino que ressoa, 1 Coríntios 13. Se o que você faz não tem amor, não tem entrega, não tem relacionamento, não tem mesa, não tem contato, não tem carinho, não adianta, que é nada. Aí você tem uma figura lá, uns personagens que são os carregadores. Os caras chegam, o lugar está lotado. O que a gente faria num lugar lotado, meu irmão, sem recurso, segurando alguém pesado? Porque a gente não sabe de onde aqueles caras veio. Muito improvável que Jesus estava operando um milagre do lado da casa do cara, isso seria maravilha. Então eles saem carregando aquele camarada e vem tentando entrar, e olha uma janela, não tem lugar para entrar, olha no outro lugar, está lotado, olha para o outro. Provavelmente deve ter cutucado alguém e falou: abre espacinho, a pessoa deve ter, sai daqui, meu irmão. Aí os caras falam: a gente não pode deixar de levar Jesus para essa pessoa. O que eles fazem? Sobem no teto, encontram um buraco, não sei se eles abrem mais coisas, o que eles fazem? E descem o cara na frente de Jesus, cara. A igreja tem pessoas que estão paralisadas? Tem. E essas pessoas precisam que Deus levante carregadores para elas. Mas o que a gente faz? O pastor é pago para isso. Então, ele pode fazer isso. Ele pode visitar o irmão que está doente. Ele pode falar no outro irmão. E a gente, se Jesus chegar para a gente hoje e perguntar: cadê teu irmão? Cadê aquele irmão que não vem daqui, não vem há 3, 4 domingos? Cadê aquele irmão que fez uma postagem estranha lá no Instagram? Cadê aquele irmão que toda vez que a gente chega na igreja está de cabeça baixa? Cadê aquele irmão que pediu carta para outra igreja? Porque o fato da pessoa ser excluída ou pedir carta para outra igreja, a gente corta o vínculo. Agora não é mais responsabilidade, vai com Deus, vai embora. Agora, graças a Deus, tem um outro pastor para cuidar de você, ou tem uma outra igreja para cuidar de você, tem outros diáconos para cuidar de você, tem outras famílias para cuidar de você. Eu não tenho mais responsabilidade com você, meu irmão. Que tipo de evangelho está alcançando a gente? Que tipo de sensibilidade a gente está tendo com a pessoa que a gente chama de irmão? O irmão é uma gíria crentez. Porque é lindo a gente chegar aqui na igreja, a gente se abraçar, a gente conversar,
Mas esse relacionamento de domingo não funciona. Eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem muito claramente. O que a gente faz aqui, no domingo à noite, não é o que a gente chama de culto. O que a gente chama de culto é o que a gente faz durante a semana. Por isso, você entra lá no canal da igreja, está escrito celebração. Por quê? Porque esse é um momento que a igreja se reúne para celebrar tudo aquilo que tem acontecido durante a semana. Só que agora a gente vai fazer junto. A gente vai chegar aqui e ouvir a história do irmão e falar, graças a Deus, meu irmão, que você está aqui, que você foi curado, que bom. A gente vai chegar aqui para ouvir, como a gente ouviu hoje, lá, nossa, o irmão Carleni falando, não, já estou bem melhor, obrigado pelas orações. A gente vai chegar aqui, louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele já tem feito, pelas coisas que já têm acontecido, mas também para ver que nosso irmão não está aqui. Será que ele não melhorou? Será que ele está bem? Será que alguma coisa está acontecendo? Então não adianta você vir só os domingos na igreja e achar que esse evangelho é suficiente, porque não é. Nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. É a mesma coisa de Caim, responder para Deus, eu sou guarda do meu irmão? O que eu tenho a ver com o Gilson? O que eu tenho a ver com a Thaís? O que eu tenho a ver com a Duda? Dodô não é pastor de jovens dela? Ele que cuida dela. É isso que a gente faz, meus irmãos. Jesus, se Deus perguntasse para você essa noite, onde é que está teu irmão? Onde é que estão as pessoas que a gente perdeu ultimamente? Onde é que está aquele irmão que não vem há muito tempo? Onde é que está aquele irmão que brigou com você há um tempo atrás? Onde é que está aquele irmão que é fraco, que não tem vindo, que vem no EBD ou outro e depois passa um tempo sem vir na igreja? Por que ao invés da gente criticar e dizer, como eu ouvi essa semana? Eu ouvi essa semana de uma pessoa, estava contando a experiência que ela tem tido, Deus tem levantado, tem incomodado ela, para ela cuidar das pessoas que vivem excluídas dentro da igreja. Olha que parece bizarro isso, mas ela sentiu no coração para Deus cuidar, para Deus levantar ele para cuidar de pessoas que são excluídas. E uma das coisas que ele me contou é que quando ele falava isso para os amigos dele, as pessoas falavam assim, cara, mas ela não tem nem o Espírito Santo. Ué, meu irmão, e desde quando isso é critério para a gente poder amar o outro? Ou nós não fomos amados quando nós ainda éramos pecadores? Mas a gente vai dizer qualquer tipo de frase para terceirizar ou para afastar de nós a responsabilidade de responder. Onde é que está o meu irmão? Essa é a pergunta da noite. Onde é que está o seu irmão? Onde é que estão as pessoas que você já viu aqui na igreja? Eu tive uma experiência quando eu fui morar fora, que quando eu voltei, tinha um monte de gente que eu não lembrava que existia. Eu falei, caramba, fulano existe, cara. Só que num contexto macro, você conhece, sei lá, milhares ou talvez, sei lá, centenas de milhares de pessoas. Mas no contexto de comunidade da igreja, eu não posso me esquecer, meu irmão, de orar pelos meus irmãos. A gente tem aqui no grupo da igreja, se você não faz parte desse grupo, nós temos um grupo chamado Aprisco. Toda quarta-feira de manhã cedinho ele é aberto e as pessoas colocam pedidos de oração. Eu me lembro do irmão Benedito, meu avô também fazia isso. Ele anotava no caderno todos os pedidos que a galera fazia. Hoje em dia você não tem nem o trabalho de precisar anotar no teu caderno, porque se você abrir o teu WhatsApp no final da noite vai estar lá. O que custa a gente na quinta-feira orar pelos pedidos que foram feitos na quarta-feira? Mas nem isso a gente tem, sabe por quê? Porque não é nossa responsabilidade. Meu irmão, onde é que está o teu irmão? Isso vale para a tua família também. Vale para a tua família porque eu sei que a família é um ambiente que infelizmente machuca muito. Muitas pessoas, e talvez seja essa a sua história, têm problemas seríssimos com a sua família. Tem traumas que a sua família levanta e tudo mais. E às vezes, até como um ato de defesa, a gente prefere rejeitar a nossa família e falar, beleza, vocês querem viver esse tipo de vida, eu não aguento, então eu rompo aqui, e vocês ficam lá e eu aqui. E aí, meu irmão? Quem é que vai orar por eles? Quem é que vai fazer a diferença na vida deles se não você? Quem é que vai cuidar deles se não você? A gente precisa aprender, meu irmão, que se Deus perguntasse para a gente hoje, onde é que estão as pessoas que eu coloquei na sua frente para você carregar? Onde é que estão as pessoas que eu coloquei no seu lugar? Você perguntou assim, meu irmão, você está bem?
E a pessoa respondeu meio, Aí você pensa, poxa vida, eu não queria ter perguntado, era só para saber dela mesmo, era só mais uma coisa que eu falava. Quantas vezes, meu irmão, você orou pelas pessoas que saíram da nossa igreja? Quantas vezes você se lembrou de orar por aqueles irmãos, mano, que tinham uma doença, que tinha alguma coisa? Quantas vezes essa semana você dedicou tempo a mandar uma mensagem para um irmão seu para perguntar se ele estava bem? Eu já contei essa história aqui, a história é muito triste, aconteceu na nossa igreja. Eu tenho costume de ligar para as nossas ovelhas, para as minhas ovelhas, e eu liguei para um adolescente meu na época. E aí eu falei com ele, você está bem, cara? Ele falou, eu estou bem. Mas o que foi? Eu falei, não foi nada, só estou ligando para saber como é que você está. Eu estou bem, mas por que você está me ligando? Não, estou te ligando só para a gente conversar, para saber como é que você está, cara, para bater um papo e tal. Aí eu falei, que estranho, ninguém da igreja nunca me ligou. Essa responsabilidade é sua, meu irmão, não é do pastor dele. A responsabilidade da gente gerar outras ovelhas. Se lá em Atos 2 está escrevendo que Deus acrescenta todos os dias à igreja aqueles que haveriam de salvar, cadê essas pessoas? Por que cada dia mais nós não estamos com nossos tempos mais cheios? Por que o nosso problema é não caber pessoas na igreja? Porque a gente não sabe cuidar das pessoas que Deus coloca na nossa mão para cuidar. E aí talvez eu peço que pela misericórdia eles encontrem outro lugar, até que a gente aprenda a nossa responsabilidade. Somos irmãos. E é por isso, meu irmão, que Deus faz essa analogia com o corpo. É corpo e é família. Não pode separar. Você precisa da vida dele. Você um dia vai precisar ser abençoado, um dia você vai precisar ser carregado. Você não é super-herói. Você não é de ferro. Tu vai precisar de um abraço um dia. Sabe quem que Deus vai levantar? O teu irmão. Mas se ele não estiver aqui para levantar? A gente vai viver numa comunidade sozinha, solitária. O que a gente vai responder para Deus? Se Deus perguntar, onde é que estão essas pessoas? Essa é a minha oração essa noite. Que a gente entenda a graça que é se reunir em comunidade. A gente entenda a graça que é olhar para ele e falar, você é meu irmão em Cristo. Isso não é crentez, não. Estou dizendo para o Rian assim, mano, não importa o que você faça, a gente está ligado. Você entenda o presente que é olhar para alguém que está do seu lado e saber da história dele. Olhar para a pessoa que está do seu lado e saber de onde ela veio, o que ela tem feito, como que estão os estudos dela, como é que está a casa dela, como é que está a família. Simples, meu irmão. Como é que tem sido a vida dela. Mas é possível que você não sabe nem o nome da pessoa que está do seu lado. Deus perguntar para você essa noite, onde é que está o teu irmão? Qual é a sua resposta? Eu só preciso te lembrar que Caim era um assassino. E a igreja, ou em nome da igreja, pessoas têm assassinado outras pessoas. Quantas histórias você não conhece de gente que é ferida com a igreja? Quem feriu essas pessoas foi Jesus? Não foi. Fomos nós. A gente tem que correr atrás do nosso prejuízo. A gente não pode viver em comunidade sem perdoar, sem experimentar o que é perdão, sem experimentar o que é o amor. Sabe por quê? 1 João 4,8, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus e o que ama é nascido de Deus. Se você não ama, você simplesmente não conhece a Deus, porque amor é o que Deus é. Amor tem perdão, amor tem paciência, o amor é bondoso, o amor não se ira com qualquer coisa que ele fala, o amor não tem inveja do irmão, o amor não tem inveja, o amor não olha para o irmão e fala, nossa, esse irmão está crescendo, é porque ele é um pombinho, né? É um pavão e quer aparecer. O amor olha e fala, caramba, que legal que o meu irmão está construindo isso, que legal que o meu irmão passou no concurso, que legal que o meu irmão está fazendo e acontecendo, que legal que Deus está abençoando a vida dele, que legal que o meu irmão teve filhos, que legal que o meu irmão conseguiu comprar um carrinho novo, que legal que o meu irmão conseguiu um emprego novo. Se alegra com o que se alegra, mas chora com aqueles que estão chorando também. Onde está seu irmão? Pai, eu quero pedir ao Senhor perdão em nome da nossa igreja, Pai.
em nome da nossa comunidade de fé, Igreja Batista de Araçás, em nome da sua igreja, Pai, espalhada pelo mundo, por todas as vezes que pessoas vieram até nós, por todas as vezes que nós chamamos pessoas de irmãos, e nós, na verdade, não os considerávamos como irmãos, mas como amigos da igreja, como colegas, Pai, como alguém que o pastor pode cuidar, como alguém que os diáconos vão visitar, Pai. Sabendo disso, Pai, nos perdoa pelas nossas mentiras. Nos perdoa, Pai, por tanto sangue que a terra tem clamado. Nos perdoa por todos aqueles, Pai, que nós podemos chamar de Abel, porque se foram assassinados, meu Pai, foram tirados de dentro da igreja, Pai, quando entraram aqui, talvez para pertencer a algum lugar, talvez para serem encontrados, porque acharam que na igreja eles encontrariam um lugar sem julgamentos, um lugar de gente imperfeita, porque todo mundo é pecador e a gente fala sobre isso, mas essas pessoas não encontraram em nós amor. Nos perdoe, Pai, nos ensine a amar, nos ensine a tratar o nosso irmão como parte do corpo. Nos ensine, Pai, que nós somos corpo e somos família. Nos ensine sobre as nossas responsabilidades, porque nós sabemos que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de amor. Que o Senhor, Pai, levante pessoas e toque no coração de pessoas na nossa igreja, Pai, para servir em amor outras pessoas. Que o Senhor toque nos nossos corações, Pai, para levantar pessoas, para visitar os doentes, para orar pelos doentes, para orar pelas pessoas que precisam, Pai. Essa é a nossa oração. Que a nossa comunidade não seja uma comunidade de fé baseada numa oração, num culto de quarta-feira, mas na nossa oração do dia a dia, pedindo pelos nossos irmãos, conhecendo a dor dos nossos irmãos, chorando com aqueles que choram e se alegrando com aqueles que se alegram. Essa é a nossa oração, Pai. Se não for por isso, que nós não continuemos, porque nós queremos experimentar o Senhor e o Teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.